Oi pessoal, sou Bruna Leonel. Hoje eu vim aqui, depois de muito tempo, contar pra vocês como é que tá sendo o segundo ano da faculdade. Confesso que esse ano foi um pouquinho mais puxado que ano passado. Ano passado não, ano retrasado, né, 2022. Foram matérias mais densas, assim, pra mim, pelo menos. Né? A gente começou o ano com lógica para computação, então foi pura lógica. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer essa matéria de lógica mesmo, raciocínio lógico mesmo. Eu que só estudei em escola pública, eu não tive essa matéria na minha escola, então graças a Deus, antes de eu entrar na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um curso que eu tive essa matéria, então ali eu não fiquei tão perdida, sabe? Mas é uma coisa que eu indico, assim, para quem nunca viu essa matéria, de pesquisar sobre raciocínio lógico. E não é aquele raciocínio lógico quando você vê, assim, que eu acreditava que era, né? Que nem quando cai em matéria matéria não, prova de Detran, essas coisas, né? Geralmente cai ali um raciocínio lógico. Não é assim, não é aquilo. É um raciocínio lógico que envolve frases, né? E é tudo coisas assim, matemática, tabela verdade, esse tipo de coisa, né? Então, né, conjunções ali, tudo, enfim. Não quero nem lembrar dessa matéria mais. Obrigada, beijo, tchau, passou. Mas ok, graças a Deus eu passei nessa matéria, porque pra mim é uma coisa que não é muito fácil, como eu falei, não tive a base, né? Tô olhando aqui só pra ver se eu não tô falando besteira, é isso mesmo. Pra quem não lembra, eu sempre falo isso nos outros vídeos, da minha faculdade é por módulos, não é semestrais, não é semestral. Então, por exemplo, eu tenho no ano 4 módulos, né? Em vez de ter 2 semestres, eu tenho 4 módulos. Esses módulos, eles têm menos matérias, porém é mais intenso, né? E você tem menos tempo para finalizar aquelas matérias. Tipo, ao invés de você ter um semestre para fazer a matéria, não, você tem que terminar em um módulo, né? Então, como se fosse metade, assim. Acho legal esse estilo porque você fica mais concentrado naquela matéria, né? Porém, o lado negativo é que você tem pouco tempo para estudar ela. Então, se você não tem muita base, você acaba tendo que ficar meio corrido, assim. E tive também modelagem de software, foram essas duas. Lógica para computação e modelagem de software foram as primeiras. Modelagem de software, você aprende a parte... Como que eu poderia explicar melhor? Mas é literalmente a documentação de um software. Então, quando você vai criar um software ou uma funcionalidade, não necessariamente, né, um software do zero, mas às vezes são funcionalidades, são coisas que vão entrar num software que já existe, por exemplo, né, algo diferente do que você já faz. Você precisa documentar muito bem o que você quer. Você precisa conhecer como que funciona o dia a dia do seu usuário, né? Quais as opiniões dele sobre aquilo, e você precisa extrair o que realmente vai ser feito, né? O que dá para fazer, porque às vezes o usuário quer fazer coisas que no sistema que já existe também não é viável, né? Então tudo isso tem que ser muito bem documentado para que não haja falhas, né? E para que não precise depois ser feito um retrabalho. Então, antes de mandar para o desenvolvedor fazer um trabalho, antes disso tem toda uma pré-fase, né, de documentação que envolve análise de requisitos, né? Os requisitos são vou colocar a gente, né? Mas a gente pega tudo que o usuário quer,
né? E tudo que ele precisa e vai fazendo, vai extraindo ali para se tornar os requisitos do sistema, né? Você aprende, né? Eu já tive uma pré-matéria antes dessa modelagem, que são os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, né? Então, a gente aprende a diferenciar um ou outro, aí você faz a modelagem do software, né? Já numa outra fase, não, né? Tem as fases iniciais, já na fase que você já tá decidindo o que vai ser mesmo, você faz modelagem do software, tudo para documentar e tudo para confirmar se é aquilo mesmo que você vai fazer, para ficar bem certinho. Então, você aprende a fazer essa modelagem do software, né? Você usa para isso diagramas, né? Ferramentas que você usa para fazer diagramas. Então, tem vários tipos de diagramas, tá? Não é um só. Então, você faz ali, por exemplo, para quem tem um pouco mais de noção, assim, de lógica, de programação mesmo, você pode fazer o diagrama que o dev vai usar, né? Diagrama de classes, ou você pode fazer o diagrama, outro tipo de diagrama que é mais assim para o usuário, né, entender o que vai ser feito. Então, né, tem, enfim, N diagramas que agora também não lembro todos, mas só dando uma pincelada mesmo para quem tem interesse assim, saber, né? Beleza, esse foi o meu primeiro módulo, essas duas matérias. A minha faculdade também tem matérias não obrigatórias, né? A gente tem um requisito de horas mínimas para cumprir. Eu estourei já fiz muito mais do que eu deveria fazer. Então, esse ano, como foi um pouquinho mais puxado, eu nem fiz matéria obrigatória, porque eu já no primeiro ano eu estourei todo o limite da faculdade, fiz todas que a faculdade mandava eu fazia. Então, eu não preciso mais de horas complementares ali, fiz tudo já. Tá? Depois, no segundo módulo, eu tive duas matérias bem difíceis, estrutura de dados 1 e estrutura de dados 2. Estrutura de dados 1, eu não tive tanta dificuldade nessa matéria, porque eu acabei me dedicando muito mais para ela, porque a 2 é meio que continuação, aí por minha cabeça eu pensei, não, eu vou estudar bastante a 1 para depois ir para 2, só que acabou que eu me perdi no meu tempo, assim, fiz umas coisinhas erradinhas que eu não me programei direito e não consegui estudar a 2 direito. Então, assim, foi mais por falta de tempo mesmo. Não consegui me dedicar tanto para 2, sabe? Então, eu fui super bem na 1. Até por conta disso, achei a 1 super fácil. Mas não é que foi fácil, é que também eu estudei mais. A 2, eu passei raspando, tá? Para quem não conhece estrutura de dados, a minha matéria, ela foca na linguagem C, a minha faculdade foca na linguagem C. A gente estudou a linguagem C, a gente estudou linguagem C lá no primeiro ano, então essa matéria foi meio que continuidade da linguagem C, assim. E foi assim, meu Senhor Jesus, porque linguagem C é uma coisa que eu achei que eu não ia usar nunca mais, então assim, nunca mais me formei sobre, porque eu achei muito chata essa linguagem, sendo bem franca com vocês, eu não gostei de estudar essa linguagem, então também não tive interesse de continuar estudando ela, e daí foi um erro, porque houve continuidade e eu tive que voltar a estudar, então assim, antes de eu pegar a estrutura de dados 1, esse foi o problema, que eu me perdi no tempo, eu não consegui estudar 2 por causa disso. Eu tive que rever a linguagem C, tipo, coisas que eu tinha esquecido, como que eu fazia pro programa rodar, porque eu tive várias atividades que eu tinha que fazer um programa, e daí, por exemplo, eu tinha esquecido o que tinha que pôr antes do que era números inteiros, tem que pôr um monte de símbolo. Eu nem me lembro mais, já fiz, também já esqueci de novo, enfim. Mas tem um monte de coisinha que você tem que pôr junto. Essas coisinhas muito chatas. É uma linguagem também bem diferente da linguagem que é orientada a objetos, né? Ela é toda definida por funções e a estrutura da linguagem é diferente. Aí, estrutura de dados 1
caiu o conceito de pilha, caiu o conceito de fila, né? Pilha e fila, assim, são basicamente coisas que você usa, uma Uni que usa um banco de dados, né? Enfim, caiu todas essas coisas assim. A estrutura de dados 2, a gente começou a estudar conceitos de árvore binárias. Deixa eu dar uma olhada aqui o que teve. Mas enfim, árvore binárias. É tudo conceito de busca, de banco de dados, para você conseguir avaliar melhor um desempenho de uma busca, quando que certa busca é melhor para o teu sistema, quando que não é, né? Enfim, mas eu confesso para vocês que são 2 matérias que, assim, eu achei bem difícil, mas eu gostaria muito de fazer um curso só disso, para eu entender bem, porque acho que ficaram vários pontos soltos na minha cabeça, assim. Infelizmente, quando a gente tá fazendo faculdade, trabalhando tudo junto, é muita informação na cabeça e você não consegue absorver tudo que você gostaria, né? É uma coisa que eu fico triste, assim, porque eu realmente queria estudar muito, assim, até absorver, mas se eu fosse estudar do jeito que eu queria, eu ia precisar de 1 ano para cada matéria. Infelizmente, não é assim que a faculdade funciona, tudo meio no corridão mesmo. Não absorvi tanto quanto eu gostaria dessa matéria para minha vida. Não consegui absorver mesmo, até se falei besteira, alguém me corrigir, não tenho problema com isso. É uma coisinha que ficou no meu coração, eu ainda vou voltar lá atrás para estudar essa matéria. Quem tiver interesse, assim, ó, quem tá pesquisando sobre faculdade, dê uma olhada nisso. Tem um canal no YouTube. Ele tem um canal no YouTube que ele... É um curso gratuito. Parece, sim, que vai até seguindo os passos da faculdade, porque ele começa lá em linguagem C e termina em estrutura de dados 2. Então pesquisem aí sobre. Quem não quiser ficar ferrado na faculdade como eu fiquei esse ano, pesquisa que você vai precisar. Estrutura de dados 2 ficou um monte de gente, rodaram, tá? Não passaram na matéria, porque é uma matéria difícil. Eu subestimei, eu achei que ia ser fácil, porque eu tava focando na de cálculo, que eu achei que ia ser um terror, e foi também. Mas essas 2 também foram um terror, assim, na minha vida. Então, pessoal, eu tive que cortar o vídeo porque ficou muito longo, tá? Então, eu vou fazer a parte 1 e a parte 2. Se você gostou do vídeo, semana que vem eu trago a parte 2, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário, vai ter a parte 2. E é isso, esse foi o vídeo de hoje. Tchau, espero vocês, até a próxima.